Meus irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, é com muita alegria que aqui estamos para estudarmos mais um capítulo da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que tem como base o estudo, o conhecimento, para que possamos formar, para que possamos construir, com base na razão e na lógica, uma fé raciocinada. E o nosso estudo de hoje tem como tema o Espírito de Verdade e os demais espíritos que ditaram as mensagens, comentários e ensinamentos do Pentateuco Espírita. Nós vamos começar com uma página cujo título é Mundo Espiritual. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento de sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive a essa destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de sua função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. Existem, portanto, dois mundos: o corporal, composto de espíritos encarnados, o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os retinham cativos. Palavra de Allan Kardec, no livro Céu e Inferno. Façamos a nossa prece. Deus, Pai de misericórdia e bondade, aqui estamos em Teu nome, para que possamos reunir os conhecimentos trazidos através da doutrina dos Espíritos e promover a sua divulgação, o seu entendimento, a sua interpretação. Abençoa-nos, Pai, a todos que aqui estamos, mas abençoe a todos os irmãos em humanidade, que nesse momento passam por uma aflição coletiva, mas que tenhamos as energias necessárias para suportar com fé e resignação as aflições que nos praz enviar. Amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, obrigado por aqui ter estado, por trazer a nós o verdadeiro caminho da luz, o amor, o perdão e a caridade, que, segundo os teus ensinamentos, trazem a verdadeira felicidade. A felicidade do amor ao próximo, da caridade, de nos olharmos como irmãos, pois que somos todos filhos do mesmo Pai. Obrigado, Divino Mestre, por aqui ter vindo, estar entre nós e nos instruir. Pelo teu amor, pelo amor do Pai Criador. Abençoa-nos, Divino Mestre. Fortalece-nos para essa jornada. Que possamos aproveitar esta jornada. Que possamos iluminar os nossos caminhos. Que possamos, em todos os momentos, praticar aquilo que nos ensinaste, para que um dia
deixemos esta vida melhor do que aqui chegamos. Aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais desta casa de caridade, os nossos agradecimentos, as nossas preces, pedindo que estejam sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo. Que esta jornada seja uma jornada de luz, que possamos cumprir a nossa missão e retornarmos um dia com a paz que o Cristo nos ensinou. Que o Pai Criador nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Vamos então iniciar os nossos estudos, cujo objeto de pesquisa foram alguns textos muito interessantes que nós vamos dividir com vocês. Os primeiros médios da codificação espírita e a iniciação espírita de Kardec. Nos meios literários acadêmicos, é bastante comum a referência à obra A História de Joana d'Arc, contada por ela mesma. Esse livro foi psicografado pela médium Hermance Dufault de la Jonchère, médium desde os 12 anos de idade, mais conhecida como Hermance Dufault, e publicado quando ela tinha apenas 14 anos, em 1855. Na época, os neologismos psicografia, médium e mediunidade ainda não tinham sido criados por Allan Kardec, que conheceu a jovem no dia da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. A partir desse dia, Hermance Dufault passou a colaborar ativamente com Kardec na segunda edição de O Livro dos Espíritos, que foi ampliada de 508 para 1019 questões. São Luís, seu guia espiritual, também transmitiu-lhe mediunicamente a obra Confissões de Luís IX, história de sua vida ditada por ele mesmo, escrita em 1857, mas somente publicada em 1864, devido à censura da época que proibiu a publicação nesse ano. Outros médios também colaboraram com as obras de codificação espírita. Foram os jovens Caroline Baudin, de 18 anos na época, Julie Baudin, sua irmã, 16 anos, e Ruth Céline Jaffé, também conhecida como Ruth Jaffé, de 20 anos. E também a senhora de Pleyne-Maison. Devido à intolerância religiosa da época, Kardec, cujo nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, adotou o pseudônimo Allan Kardec e omitiu o nome dessas e outras médiums, em um total de mais de 10 pessoas, que colaboraram na elaboração das obras da codificação espírita, cuja autoria, já sugerida no próprio título do primeiro livro, era, em essência, dos espíritos. Bom, mas vamos ver direitinho como é que essa história começou. Em dezembro de 1854, o Sr. Fourtier, amigo de Kardec, comentou com ele entusiasticamente sobre os fenômenos das mesas girantes e falantes. Mas Kardec fez pouco do assunto e, considerando um absurdo, pois uma mesa não tem nervos para sentir nem cérebro para pensar, disse ele. E em janeiro de 1855, o Sr. Carlotti, também amigo de Kardec, foi quem primeiro falou sobre a intervenção das almas no fenômeno das mesas girantes. Como estudioso do magnetismo durante 35 anos, porque Kardec estudava magnetismo já de muitos anos, o professor Rivail julgou que não passava de animismo, ou seja, a influência da própria alma do magnetizado. Mas, ainda assim, ele resolveu conferir pessoalmente essa informação. E foi então que, na casa da senhora Roger, no dia 1º de maio de 1855,
Kardec teve os primeiros contatos com o fenômeno titulado das mesas girantes. O espiritualismo americano, decorrente dos chamados fenômenos de Hydesville, já vinha sendo praticado na França desde abril de 1853. A senhora Roger evocou o espírito de um amigo do Sr. Poitier e foi atendida. Nesse dia, a senhora Plaine Maison convidou Rivail para assistir à próxima sessão na casa dela. Ele compareceu no dia 8 de maio de 1855 e, ante os fenômenos extraordinários e de alta elevação espiritual que presenciou, pela mediunidade da senhora Plaine Maison, passou a estudar e reunir-se com os demais médiuns para construir o edifício da elevada doutrina espírita, sob a coordenação do maior, o Espírito da Verdade. Começava ali o surgimento de outras grandes e extraordinárias obras literárias mediúnicas, cujo posto principal é o de convencer-nos sobre a realidade da vida espiritual e aprimorar nossos espíritos na eterna ascensão rumo à perfeição. Então, essa é a história que inicia a incursão de Kardec sobre a pesquisa do mundo espiritual, né? Ele passa, então, a frequentar essas reuniões e receber vasto material de diversos lugares onde fenômenos espirituais aconteciam. E ele começa a catalogar, a separar por títulos que ele vai concebendo aí nessa história, e essas mensagens vêm de diversos espíritos. Vamos, então, aprofundar um pouquinho essa questão dos instrutores da codificação e o espírito de verdade. E aí a gente vai dividir com vocês um texto escrito por Sérgio Aleixo, que faz uma abordagem muito interessante, e a gente vai comentando. As grandes forças que auxiliaram Kardec. Por a descoberto, a excelência da proteção dispensada aos trabalhos de Allan Kardec é fundamental a compreensão e preservação da verdadeira identidade do Espiritismo. Isso leva o adepto sincero e devotado a poderosos meios de reflexão para que conclua pela singularidade insubstituível da obra kardeciana, cuja margem de segurança garantiu a confiabilidade dos conteúdos obtidos e lhe confere a situação de não haver sido superada por qualquer outra que se atribua o advento espírita. Realmente o trabalho de Kardec foi de uma pesquisa profunda, né? Não à toa teve ele toda a instrução, a preparação, né, acadêmica que teve, os trabalhos que desenvolveu como base na construção da doutrina. Nomes como São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Swedenborg, Erasto, e contamos aí para a ordem de 50 espíritos que colaboraram nessa obra. Esses apenas que eu citei, né, são os que se identificam nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Fizeram das obras de Allan Kardec o que a respeito delas assegurou Herculano Pires. Foi um trabalho inspirado e orientado pelas mais elevadas forças espirituais que o nosso mundo já teve a oportunidade de conhecer. A despeito de uma tal equipe que contou também com São Paulo, Erasto, Hahnemann, Rousseau, Pascal, Chateaubriand, Lacordaire, Galileu, entre inúmeros outros, o processo de codificação do Espiritismo teve uma chefia espiritual suprema, o Espírito de Verdade, guia espiritual do codificador. E, segundo a Gênese, 1968, presidente da regeneração. Abre aspas. O Espiritismo realiza
todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração, a promessa de sua vinda se acha, por essa forma, cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. Todavia, Kardec afirmara em O Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas, o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Ora, se entre 1864 e 1868 não houve mudança na presidência do movimento de regeneração, resta evidente que o Espírito de verdade, guia de Kardec e presidente dessa obra, é o próprio Cristo Jesus. Como nos informa o espírito Chateaubriand, o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda sorte que se acham em vias de execução para nos abrirem a era da renovação e de aperfeiçoamento que os vossos guias espirituais vos predizem. Livro dos Espíritos, capítulo 31. O codificador foi certificando-se dessa verdade por detido juízo de comunicados e fatos, verdade com a qual lidou, aliás, muito discretamente, sem privar a posteridade, entretanto, dos preciosos informes que lhe permitem hoje compartilhar de tão consoladora evidência. Aqui tem um aspecto importante, porque em nenhum momento, em nenhuma obra, Kardec afirma que o seu guia, o Espírito de verdade, é Jesus. Por motivos bastante óbvios, né? Ele já foi tão perseguido naquela época pela obra que fez. Imaginem se ele diz que o seu mentor espiritual, né, o grande mentor da obra, fosse o próprio Jesus. Sem dúvida, um ato de humildade. É o que se pode deduzir da nota que acresceu à comunicação datada de 9 de abril de 1856, na mensagem O Espírito de Verdade. Lhe reitera que sua proteção se estende mesmo às coisas materiais da vida e lhe confessa ternamente: não te ajudar a viver seria não te amar. Na nota, escrita alguns anos depois, um Kardec, agradecido e admirado, assegura, abre aspas, a proteção desse espírito, do qual estava longe de supor a superioridade, com efeito jamais me faltou. Sua solicitude e a dos bons espíritos sobre as suas ordens se estende sobre todas as circunstâncias da minha vida. Isso está lá em Obras Póstumas. O codificador diz que veio a se surpreender com a posição de seu guia na escala espírita, posição que não supunha tão elevada, assim como revela que bons espíritos agiam sob as ordens diretas desse guia, de cuja superioridade sequer desconfiou a princípio. Parece que chegou, desse modo, a uma convicção, a de que o Espírito de verdade encarnara na Terra a figura de Jesus de Nazaré, razão pela qual assinalou a ambos a função de presidir a regeneração. Fora desarrazoada que não se tratasse de um único espírito. Tanto assim que em O Livro dos Médiuns, ao repetir o sistema monoespírito, Kardec usou como sinônimos os nomes Jesus, Cristo e Espírito de Verdade. Prova irrecusável da sua percepção sobre esse assunto. Entendimento referendado após décadas,
pelo instrutor Alexandre, em Missionários da Luz. Abre aspas. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Esse livro foi Psicografia de Chico Xavier, né, ditado pelo Espírito André Luiz. Não se diga, pois, que o Espírito de verdade é um grupo. Também essa ideia surgiu, né, durante um período pelos adeptos da doutrina espírita. Né? Não se diga, pois, que o Espírito de verdade é um grupo, uma coletividade. Kardec já afiançara. A qualificação de Espírito de verdade não pertence senão a um só. Esse Espírito se comunica raramente. Isso está na Revista Espírita de julho de 1866. Um espírito comunicou-se na cidade natal do codificador e o fez em termos contundentes aos que têm ouvidos. A mensagem diz assim: coragem. O que foi predito pelo Cristo se deve realizar. Nestes tempos de aspiração à verdade, a luz que ilumina todo homem vindo a este mundo brilha de novo sobre vós. Aquele que recebeu a missão de vos regenerar, retorna. E ele disse: bem-aventurados aqueles que conheceram o meu novo nome. Isso também está na Revista Espírita, de março de 1868. O espírito Erasto, discípulo de São Paulo, foi o responsável pela síntese axiomática do critério kardeciano para a codificação. Ele diz: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Assim como se mostrou o mais rigoroso dos instrutores de Kardec, quando ele também disse: devem riscar-se sem piedade toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado pelos espíritos, o que a lógica possa aceitar, ou o que a doutrina já ensinou. Não admitais, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitar desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Isso está no Livro dos Médiuns. Isso aqui é um fato. Algum tempo depois de escrito o Livro dos Espíritos, várias mensagens chegaram por médiuns assinando o Espírito de verdade. E quando Kardec analisa, interpreta ao crivo da razão a forma como foram escritas, né, as palavras que são colocadas, as ideias que são colocadas, o levam a rejeitar essas mensagens. Esse espírito crítico, sem dúvida, foi uma das principais características do codificador. Este mesmo Erasto endereçou aos espíritas leoneses uma epístola que o próprio Kardec leu diante deles. No comunicado, o amigo da codificação trata o Espírito de verdade por nosso bem-amado mestre. Depois, contudo, de haver se dirigido a Jesus, chamando de nosso Cristo bem-amado. Isso aí também está na Revista Espírita, de outubro de 1861. O espírito Hahnemann foi o criador da homeopatia. Ele fundou a homeopatia. Em mensagem publicada por Allan Kardec, assegura que o espírito de verdade dirige este globo.
Isso está na Revista Espírita de janeiro de 1864. O propósito do Evangelho segundo o Espiritismo, um comunicado assinado por o Espírito de Verdade, diz em termos reveladores, abre aspas, um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim por ordem de meu Pai. Então, essa frase ela é extremamente reveladora, né? Quando o Espírito de Verdade diz, e isso está na Revista Espírita de dezembro de 1864, há 18 séculos vim por ordem de meu Pai. Essa é uma forma bastante clara, né, de definir realmente quem é o Espírito de Verdade. Kardec acresce a isto nota sobre as mensagens mediúnicas que lhe eram enviadas de todas as partes e assinadas por Jesus, ou o Espírito de Verdade. Não hesita em aduzir que, salvo as evidentemente apócrifas, posto obtidas por médiuns diferentes e em épocas diversas, nota-se que entre elas uma analogia marcante de tom, de estilo, de pensamentos que acusa uma origem única. E sentencia sobre a que se lê acima, abre aspas, para nós, dizemos que pode ser do Espírito de Verdade, porque é digna dele. Então essa frase também caracteriza, né, essa situação em que Kardec se colocava como um elemento bastante crítico, né, de um raciocínio bastante aguçado na hora de receber, né? A gente percebe isso em muitas mensagens, né, são colocadas principalmente no livro dos médiuns, quando ele nos alerta para os comunicados que são recebidos, né, dos espíritos, para que tenhamos o cuidado de perceber que tipo de espírito está enviando aquela mensagem, né? Seria lícito resistir a uma realidade tão francamente indicada pelo codificador do Espiritismo? Seremos hoje mais ponderados e instruídos em doutrina espírita do que ele terá sido no século XIX? Dizem alguns que Jesus não poderia manifestar-se nem encarnar entre nós, porque espíritos puros não têm perispírito. Bom, não é o que leciona o codificador. Quando diz, os espíritos de categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre eles. Isso aí está na Gênesis, lá no capítulo 14. E ele usa a palavra encarnar, né? E não reencarnar, porque espírito puro não reencarna, né? Reencarnação, ela pressupõe uma passagem na condição de cumprir provas e expiações, o que não acontece com o espírito puro, né? Por isso ele usa com muita propriedade o termo encarnar e não reencarnar, porque o espírito puro não reencarna, né? Consequentemente, não há que falar em ausência de perispírito nos seres que chegaram à perfeição. O Espiritismo sempre ensinou que, sim, há mundos em que os espíritos apenas têm por envoltório o perispírito, sendo exatamente esta a condição dos espíritos puros. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 186. Kardec confirmou este conceito ao dizer: qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Também está lá no Livro dos Médiuns, né? Quanto mais puro é o espírito, mais etéreo é o seu perispírito, né? E quanto mais atrasado, né? Quanto mais trevoso é o espírito, mais denso é o seu perispírito, né? Então, isso é uma condição básica no processo de elevação espiritual. São Luís disse-o igualmente: o perispírito passa por
transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Não se confunda, pois, depuração com desaparição. Não há que duvidar também de que Jesus, para o Espiritismo, seja um espírito puro. Kardec o proclama desde a sua cautelosa nota à dissertação 9ª do capítulo 31 do Livro dos Médiuns, em que o diferencia dos espíritos verdadeiramente superiores, pela razão de ser o Cristo ainda mais elevado, o espírito puro por excelência. Esse precioso conceito, por fim, é sustentado na Gênese, no capítulo 15, em que o codificador, subentendendo que todo espírito puro é necessariamente superior, mas nem todo espírito superior já é puro, afirma que Jesus dominava de modo absoluto a matéria, não era passível das fraquezas da vida corporal, não precisava de assistência, não agia como médium de outros espíritos. Mais do que um profeta, era um Messias divino, um espírito puro e que, por isso, se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Motivo pelo qual Kardec aceitou a definição que um espírito dera de Jesus, médium de Deus. Estranho é que alguns médiuns, perquiridos sobre a posição de Jesus na escala espírita, nunca recomendem, a conselho de seus idolatrados guias, a verdade da codificação kardeciana, preferindo retóricas de muita duvidosa humildade e que os leva a praticamente nada a esclarecerem sobre o tema. A obra de Allan Kardec sobreleva em importância qualquer outra supostamente complementar ou subsidiária, não só pela margem de segurança cultivada pelo mestre para construí-la, mas pela excelência na inspiração com que pôde contar desde sempre. Mais do que respeitá-la, deve o espírita sincero e devotado observá-la. É o próprio Cristo retornado que o fará. Esse texto é muito esclarecedor, né? E mais do que nunca nos faz crer a importância de Kardec, a sua própria condição de um espírito elevado, que preparou-se tanto no plano espiritual quanto no plano físico para construir, né, como foi dito no início, né, esse grande edifício que é a doutrina dos espíritos. E como ele mesmo diz, doutrina dos espíritos, a doutrina não é dele. Kardec não foi o criador da doutrina, mas apenas o codificador, aquele que serviu de instrumento, com muita habilidade, para construir nos 5 livros, no Pentateuco. Aliás, a palavra Pentateuco vem do grego 5 livros, né? A palavra Pentateuco quer dizer 5 livros. É uma obra que até hoje, né, é incontestável. A leitura do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, nos faz entender com detalhes o que é o plano espiritual, Deus, Jesus, nosso modelo e guia, e o que precisamos fazer nós para aproveitar ao máximo possível a nossa jornada terrena. E se aqui estamos, é porque somos seres ainda inferiores e precisamos aproveitar cada minuto dessa jornada. Aproveitá-la segundo os ensinamentos de Jesus, na prática do bem, do amor, da caridade, do perdão. Que possamos, através dessas leituras que fazemos, cada vez mais, eliminar esse homem velho que existe dentro de nós, né? Representado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela intolerância, né? Pela nossa incapacidade de olhar a todos
indiscriminadamente como irmãos. Então, que nós possamos refletir muito sobre todo esse processo de codificação realizado por Allan Kardec, com toda a ajuda que teve, pois que é uma obra que nos faz muito bem, sobre todos os aspectos, né? Nos tranquiliza, nos esclarece e nos coloca no caminho da luz. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje com a nossa prece de agradecimento. Pai Criador, obrigado pela oportunidade de aqui estarmos estudando essa doutrina que nos esclarece, que nos consola, que nos ampara, para que possamos aproveitar nossa jornada terrena, verdadeiramente segundo os ensinamentos do Cristo. Obrigado, Mestre Jesus, mais uma vez por aqui estar entre nós, nos auxiliando, nos amparando, nos abençoando, nos fortalecendo, para que possamos cada vez mais, segundo os teus ensinamentos, promover essa autotransformação, o autoconhecimento, trilharmos cada vez mais o caminho de luz que deixaste para nós. Obrigado, Mestre, abençoe-nos a todos. Aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais das nossas casas de caridade, que também nos auxiliam, nos amparam e nos fortalecem, que possamos sempre contar com o vosso amparo. E cada vez mais que a nossa vontade seja o determinante das nossas ações, pois que acreditamos verdadeiramente na doutrina dos Espíritos. Que prossigamos nossa jornada com fé, coragem e resignação. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações. Fiquem com Deus.